Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Rezende e esse é o Diário de um Libertário. Hoje eu vim aqui mais uma vez para a gente poder falar daquele bem escasso entre nós, que é a liberdade. Apesar de ser muito falada, apesar de ser muito propagandeada, mas talvez seja justamente por isso, né? Por ser algo tão escasso, que a gente fala tanto nele para que talvez esse falar constante de algum modo faça com que a gente tenha a sensação de que essa liberdade existe. Hoje eu quero vir com algumas reflexões aí, ainda sobre esse tema, né, da liberdade, e eu queria fazer a seguinte pergunta para você: qual o poder que as instituições têm sobre você? Você já se perguntou isso? A gente vive cercado aí de instituições desde que a gente nasce, desde a instituição família, né, em que dado a você um nome, um sobrenome, e aí você carrega isso junto com você, isso, querendo ou não, acaba sendo uma instituição sobre a sua vida. Agora, tem outras instituições também que vêm fazer parte das nossas vidas, que podem ser a religião, pode ser a escola também. Imagino que a maioria de quem está me assistindo passou por uma escola, então foi uma instituição que fez parte da sua vida, uma universidade, uma empresa. Então a gente está cercado por instituições. A própria mídia também é uma instituição, os bancos são instituições, a polícia é uma instituição. Qual que é o poder que as instituições têm sobre você? E aí eu trago um texto que eu acho muito interessante e bastante revelador sobre as atitudes humanas, que é um texto aqui de João, mais uma vez a figura libertária de Jesus vindo à tona. E nesse texto de João, explicando um pouquinho aqui para vocês o contexto, é uma cena em que um homem aleijado, cego, perdão, de nascença, é curado por Jesus. E ele faz isso, Jesus faz isso num dia de sábado, que para os judeus era uma grande instituição. Sábado, né? Era uma força muito grande. Eles acreditavam que no sábado você não deveria fazer esforço, porque era o dia guardado para Deus. Só que isso era fruto de uma hipocrisia enorme, né? O objetivo era apenas dominar os comportamentos das pessoas e ao mesmo tempo vigiar aqueles que não seguiam esse comportamento para de algum modo puni-los, né? E aí Jesus vai e cura um cego de nascença no sábado. É muito interessante porque os religiosos da época não questionaram o ato da cura, né? Eles não se perguntaram, né, se foi uma cura ou não foi. Eles puseram em dúvida talvez a identidade do ex-cego, né? Mas será que é esse mesmo cara que era cego? Outros disseram que sim, uns disseram que não. E aí os fariseus, né, entre vários grupos religiosos, os fariseus eram um desses grupos, e alguns desses indivíduos trouxeram esse fato, essa questão. E aí, foi ou não foi Jesus? Quem é Jesus? E foram atrás do ex-cego. E aí, chegando ao ex-cego, vou ler aqui o trecho de João 9, ele diz o seguinte: alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, falando de Jesus, né? Pois não guarda o sábado. Olha a importância que eles davam para a instituição do sábado. Mas outros perguntavam: como pode um homem, sendo pecador, fazer tais sinais miraculosos? De modo que havia dissensão entre eles. Finalmente tornaram a perguntar ao cego: o que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? O homem respondeu: é profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e agora via, enquanto não chamaram os pais do homem. E aí, chamando os pais do homem, perguntaram-lhes: é este o vosso filho? É este que vós dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? Então, não satisfeitos, né, em incluir o ex-cego nas suas questões, nas suas brigas, ao invés de deixar ele comemorar o fato, né, de agora estar vendo, não, eles trazem também os pais dele para esse tumulto, para envolver os pais dele em todas essas questões. Os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Não sabemos, porém, como agora ele pode ver ou quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade, interrogai-o, ele falará por si mesmo.
que os pais dele disseram isso, né? Eles podiam ter dito, não, ele era cego, agora ele vê, de fato. Obviamente que talvez eles não soubessem, né, como que o filho dele voltou a ver, mas eles jogaram a bola de volta para o filho. Por quê? Aí aqui diz, né? Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Então, eu queria ler esse texto porque ele é muito interessante no que diz respeito ao poder das instituições sobre a vida dos indivíduos. Todos nós somos indivíduos e todos nós, de algum modo, fazemos parte de instituições. E não só porque é uma necessidade nossa, mas porque a gente sente que a gente precisa ser legitimado. A gente precisa de algo maior do que nós para dizer para a gente quem nós somos ou como nós devemos pensar ou agir, para que assim a gente se sinta mais seguro. Então eu vou te dizer qual que é o poder que as instituições têm sobre você, que é o poder de incluí-lo em seu quadro de escravos. Depois que você vira um fiel da sinagoga, agora você é escravo daquelas doutrinas, daqueles hábitos, daqueles costumes. E quando eu estou dizendo aqui sinagoga, para usar o exemplo ali bíblico, ele significa qualquer outra instituição. A sinagoga significa a sua empresa, a sua família, a sua igreja, todas as instituições que de algum modo te cercam e te limitam para que você veja dentro da perspectiva deles. Você veja o mundo dentro do quadradinho, dentro da caixinha que eles propuseram para você. E aí, depois que você se acostuma a ser escravo, eles têm o poder de te excluir. Você já está acostumado, né, a ser escravo. Desde que a gente nasce, a gente é ensinado a agir como escravo, a pensar como escravo e a defender aqueles que nos escravizam. De tal maneira que quando os nossos escravizadores, os nossos algozes, de algum modo nos ameaçam de nos excluir daquela escravidão, a gente entra em pânico. A gente tem medo de ser excluído, né? Agora que somos escravos, junto com todos os nossos amigos que também são escravos, pior de tudo não é ir para o inferno, né? Pior de tudo é ir para o inferno sozinho, porque a gente acredita que se outros estiverem acreditando na mesma idiotice que a gente, ou estiverem compartilhando da mesma idiotice que nós, pelo menos nós não estamos fazendo isso sozinhos, né? Nós não estamos sendo idiotas sozinhos. Mas bom, sendo idiota sozinho ou na coletividade, a gente acaba sendo idiota. E aí eu queria chamar também para nossa discussão um grande autor chamado Maurício Lazarato, que é um brasileiro, que escreveu um livro muito interessante, que me foi indicado aí por um grande amigo, Pablo Rosa. Esse aqui é O Governo do Homem Endividado. E ele falando sobre o capitalismo, né, que é uma instituição também, entre várias outras, né, mas é a que nos abarca economicamente, ele diz o seguinte: o capitalismo e seu poder se definem em primeiro lugar como um controle absoluto sobre o que é possível e sobre o que é impossível. A primeira palavra de ordem do neoliberalismo foi: não há alternativa. Quer dizer, não há outros possíveis além daqueles enunciados pelo mercado e pela finança. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a instituição do capitalismo, e aí eu estendo aí a todas as instituições, elas tomam para si o poder de dizer o que é possível e o que não é possível. O que pode e o que não pode. O que é pecado e o que não é pecado. Né? O que é certo e o que é errado. E a gente acaba aceitando, né, essas verdades para que a gente se sinta incluído num grupo de idiotas assim como nós. Mas o único poder que essas instituições têm é de nos escravizar. E acredito que a nossa liberdade seja muito mais importante do que a sensação de ser aceito dentro de uma comunidade. Agora, não é tão fácil lidar com isso, não é tão fácil se libertar. Michel Foucault, um grande intelectual aí do século XX, francês, ele escreveu sobre o que seriam os dispositivos que nos escravizam, e ele dá uma definição para esse termo dispositivo.
Ele diz que é o conjunto de regras, leis, entendimentos filosóficos, entendimentos ou significados culturais, obras arquitetônicas, ou seja, tudo aquilo ao nosso redor que faz com que a gente perceba o mundo de uma determinada maneira. O mundo não necessariamente é daquela maneira, mas essas instituições vão moldando as nossas percepções para que a gente perceba o mundo assim. No entanto, o mundo é muito maior e muito mais amplo do que a maneira como a gente percebe. Ele não pode se limitar ao que eu percebo. E tendo essa perspectiva de humildade diante da realidade, a gente tem uma oportunidade muito maior de se ver livre dessas amarras e de enxergar talvez a realidade mais próxima do que ela realmente é e não de como eu realmente ou como nós realmente a entendemos. E aí eu te faço uma pergunta final. O que você tem a perder abandonando as instituições que te escravizam? E aí eu também dou a resposta. A única coisa que você tem a perder são as suas correntes e as suas algemas. Por isso, eu te convoco para que você possa libertar-se dessas instituições gradativamente, não precisa também chutar o pau da barraca, né? Vai se acostumando a viver livre, porque liberdade é um caminho pouco traçado. A maioria das pessoas sente vertigem, né, quando estão um pouco livres. Então, justamente por isso eu sugiro, vá devagar, né, entenda o seu ritmo, mas não deixe de caminhar para fora da prisão, porque só depende de você. Se essas reflexões que eu tenho feito têm feito sentido para você, eu peço que aí você se inscreva no meu canal, aciona o sino aí para receber as notificações e daqui a pouco a gente está de volta com mais um Diário de um Libertário.